Boa noite, irmãos. Amém, boa noite. Graça e paz. Graça e paz. Que bom que você veio esta noite e nós estamos percebendo que está aumentando, né, o número de pessoas, né? Amém. Graças a Deus. Quero crer que o próximo domingo nós vamos ter mais pessoas, né? Comentei hoje no Face que o medo excessivo traz problemas excessivos. Tudo aquilo que é excessivo, ele pode trazer uma reação excessiva, perigosa também, né? Então nós devemos ter medo? Devemos cuidar? Devemos. Mas em excesso, ele traz problemas seríssimos, né? Eu vi um documentário lá, não tiraram na parte do cérebro do macaco aquilo que faz ele ficar com medo. E o desastre foi terrível, né? Porque daí ele não ficou com medo de nada, né? Pegava em animais, insetos. Então, o medo Deus deixou mesmo, para a gente tomar cuidado. Mas ele em excesso, ele causa problemas, né? Então nós vamos nos cuidar, vamos nessa noite, né? Vamos tomar esse cuidado? Vamos. Mas em excesso, irmãos, não dá certo, não funciona, né? Vamos, irmãos, ficar em pé. Vamos estar orando nesse momento. E eu vou pedir ao nosso pastor Luiz que leve a Deus uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja, como teu corpo, Senhor. Amém. Ó Pai Celestial, te pedimos as tuas bênçãos nesta noite, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor, que seja uma palavra que verdadeiramente nos edifique, Senhor, que se for necessário seja uma palavra que nos corrija, Senhor Deus, mas que seja uma palavra vinda do teu Santo Espírito, Senhor. Ó Senhor Deus, nos cânticos, em todas as coisas que fizermos esta noite, que o teu nome seja glorificado neste local, Senhor Deus. Também as pessoas, os irmãos, os amigos que estão assistindo nas suas casas, Senhor Deus, possam também sentir a tua presença, Amém. Senhor, possam se sentir edificados, Senhor Deus, e que essa comunhão, Senhor Deus, que está sendo trabalhada de uma maneira diferente nessa época, Senhor Deus, não faça com que nós esfriemos, Senhor Deus, Amém. Não faça com que nós deixemos, Senhor Deus, de nos envolvermos com o corpo, Senhor, que assim que a tua vontade prevalecer, de que novamente nós possamos ter programações normais, todos nós podemos ter essa ânsia, essa vontade, Senhor Deus, de estarmos juntos com os nossos irmãos na fé, Senhor Deus, para que dessa maneira nós possamos nos fortalecer, possamos ter comunhão uns com os outros. Abençoe, Senhor Deus, tudo que fizermos nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ter um cântico nesse momento. Pastor Jonan. Nós vamos cantar a canção que nós cantamos hoje pela manhã. O pastor está falando sobre adoração e nós entendemos que Jesus Cristo deve ser prioridade na nossa vida. Amém? Então vamos cantar: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
entusiasmo, só o refrão, fazemos esse coro de aleluia com todo o nosso coração, ok? Ainda em pé, irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo de 10 a 15. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo de 10 a 15. Amém? Amém. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, sua mulher, terá um filho. Ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantado em idade. Já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o anjo a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém. Amém? Amém. Até o 14, 15, né? São versículos assim que nos animam, principalmente se você tem um problema que acha que não tem solução, né? Problema difícil. O problema é que aos seus olhos é impossível acontecer. Mas Deus está dizendo nessa noite, né? Através da tua palavra. Existe alguma coisa para Deus que é difícil, impossível? Né? Se nós lêssemos o restante dessa história aqui, realmente Sara já não gerava filhos, nem jovem, quanto mais velho. Por isso que ela riu, né? Acho que ela pensou assim: esse anjo não sabe da minha vida. Esse anjo não tem ideia do que nós tentamos ter um filho. Mas para Deus não tem época, nem dia, nem hora. Amém. O impossível vai acontecer, né? Amém. Vai acontecer. E essas coisas foram escritas aqui não para você achar: nossa, como Deus era no passado, nossa, como Deus fazia milagre. Não. Essas coisas foram escritas para que Deus faça um milagre também na minha vida e na tua vida. Amém. Amém. Vamos crer nisso. Nós gostaríamos agora de ouvir os avisos. Podemos sentar? Pode sentar. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, só reforçando, já que nós estamos numa época um
pouco mais complicada, que dentro das possibilidades de participar das programações da igreja, vamos nos esforçar, tá bom? Amém. Se você não está participando de nenhum pequeno grupo, participe na segunda-feira à noite, tá? Às 8 horas no Face da igreja nós temos o estudo que nós damos lá nos pequenos grupos. Então é um momento de você se edificar, de você ouvir a palavra de Deus, de você estar junto com a igreja, tá? Quarta-feira estamos aqui na igreja, temos tido em torno de 5 irmãos, poderíamos ter até 8, 10 irmãos, o nosso salão é grande. Então se você tem vontade de participar na quarta-feira, venha participar na quarta-feira do nosso pequeno grupo aqui na igreja, às 8 horas. Isso é possível, tá? Nas casas, aí a gente diminui um pouquinho, mas graças a Deus, estamos indo na casa do Nico e da Dênia na quinta-feira. No sábado eu estou fazendo um pequeno grupo na casa da Paula. Então, em breve, tudo vai se normalizar. Escola bíblica também, irmãos, vamos nos esforçar. Temos tido um número muito pequeno, poderíamos ter pelo menos umas 10, 15 pessoas na nossa escola bíblica, tá? Então se esforce. Eu tenho criança, então um domingo vem o marido, outro domingo vem a esposa. Vamos tentar se envolver, os jovens também, para participarem da nossa escola bíblica, tá bom? Então amanhã à noite, 8 horas, PGM virtual no Face da igreja, tá bom? Quarta-feira, pequeno grupo aqui na igreja. E domingo de manhã, escola bíblica, 9, 9h30, e o nosso culto às 6h30. E em breve, se tudo correr bem, nós vamos fazer então uma fritada de lambaria para os irmãos da igreja. Vamos dar um jeito nisso daí, nós vamos driblar o esquema aí, não sei como é que nós vamos fazer, se vamos espalhar mesa até lá na rua, para todo mundo ficar longe um do outro, mas nós vamos fazer alguma coisa, tá? Queria agradecer aos irmãos que oraram pela gente, Deus nos abençoou, a gente foi pescar e voltou em segurança, estamos todos felizes, tá bom? Deus abençoe a todos, mão ao céu. Amém. Tem algum irmão que gostaria de fazer um pedido de oração? Irmã Silvana, Raquel. Pastor, me fez meu irmão lá da Florida. Ele está bem mal. É o irmão dela que nós estamos orando, né? Lá na Bolívia, né? O Ismar. Vamos continuar orando, né? Quando está com coronavírus. Mas já está melhorando, né? Mas ainda está num tempo difícil. Vamos orar. O irmão Valdir também disse que não veio para a igreja, que não está muito bem também. Bom, vamos orar pelo irmão Valdir. Não podemos esquecer que nós temos 2 Lúcias que nós estamos orando. A Lúcia que fez cirurgia no HU, está estável agora a saúde dela, mas ela está internada. E uma outra Lúcia que eu não conheço, mas ela é tia da mãe do Joe, lá em Santa Catarina. E ela vai fazer uma cirurgia amanhã. Ela tem 72 anos e ela tem câncer no fígado. Ela vai fazer uma cirurgia amanhã. Tá? E a Lúcia também. Uma Raquel? A mãe da Gislaine também, que ela me falou hoje de manhã que ela voltou para o HU. Precisamos orar pela mãe da Gislaine, que eu não lembro o nome agora. Pedi oração para a família, irmão. E o mais só agradecer mesmo. Porque esses dias com essa epidemia aí, graças a Deus, a luta vem, mas passa, né? Tive bastante luta, mas graças a Deus a vitória foi certa. Amém. Graças a Deus. Só agradecer. Irmãos, eu queria pedir oração para a sogra da minha filha, da Lívia. Ela também está no HU, está com suspeita de Covid, mas já está entubada, ela já é cheia de problema, ela tem pneumonia, já tem trombose, tem 500 tipos de coisa. Então, Eliane, pedir para ela, pela vida dela, que Deus esteja, né? Porque ela é uma senhora nova, né? Um ano mais velho que eu tenho 55 anos. Vamos orar. Então, Eliane. Mais alguém? Nós gostaríamos também que orasse pela minha vida, né? A gente está... Confesso que eu não estou muito preparado para tanto trabalho, assim, mas hoje de manhã, por exemplo, quarta-feira eu estou livre. Não, você não está. Né? Então,
tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que estar lá lendo o texto, pesquisando. É uma benção porque sua mente fica ocupada com coisas de Deus. Fica ocupada, você tem que estudar. Isso é uma benção, mas a gente precisa e carece de oração para que a gente esteja bem aqui, né, no culto, né, para transmitir a palavra de Deus. Porque eu não consigo realmente ficar no púlpito agora se eu não estiver bem. Se eu não estiver bem, eu não tenho essas condições de ficar, né? Psicologicamente eu tenho que estar bem. Então quando eu me vir aqui na frente é porque eu estou bem. Glórias a Deus. Senão eu não estarei aqui de jeito nenhum, né? Não tenho essas condições para isso. Então vamos ficar em pé, né? E vamos clamar a Deus nesse momento, né? Eu vou estar colocando então os pedidos dos irmãos no altar de Deus, para que a mão de Deus curadora, saradora, né? Redentora, né? Se manifeste. E se você sentir o desejo de ajoelhar, né? Pode ficar à vontade, aqui nós não temos esse negócio, tem que ser assim, tem que ser de pé, tem que ser sentado. Se quiser dobrar o teu joelho diante de Deus, um dia você vai ter que dobrar o joelho, né? Então vai se acostumando, né? Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós estamos, ó Deus, agradecidos na Tua presença, Deus, pela Tua misericórdia, Deus, que nos guardado dessa pandemia, Senhor Deus. Outro outro, Senhor Deus, eventos que possivelmente aconteceu e nós nem percebemos, Deus, a Tua proteção, Deus. Pai, eu peço a Tua misericórdia sobre a família da igreja, Senhor Deus. Essas pessoas que têm problemas nos lares, eu lembro agora do Alex, Senhor Deus, e a misericórdia da vida deles, Senhor Deus. Pai, abençoa, Senhor Deus, a família do irmão Aparecido, Senhor Deus. O irmão Sidney também. Pai, abençoe essas famílias, abençoe a minha, Senhor Deus, meus filhos, meus genros, Senhor Deus, meus netos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida deles. Abençoa, Senhor Deus, aquelas pessoas que voltaram para o hospital novamente, ó Deus. Que saia de lá curada pelo Teu poder, Deus. Que saibam agradecer, Senhor Deus, a Tua mão saradora. Que seja uma experiência para o resto da sua vida, do poder de Deus na vida delas. Meu Pai, abençoe esses irmãos que estão doentes, Senhor Deus. Tenha misericórdia de cada um deles. E aqueles que não estão, Deus, protege também com a Tua mão, com o Teu anjo, Senhor Deus. Na hora das dificuldades, na hora de tomar decisão, dá, ó Deus, sabedoria, dá entendimento, ó Deus, para não fazer aquilo que não Te agrada, Deus. Nós pedimos a bênção sobre os pastores, Senhor Deus, sobre os evangelistas, Senhor Deus, que estão sempre na incumbência da Tua palavra, Senhor Deus. Nós colocamos eles no Teu altar, Senhor, os missionários, Senhor Deus, especialmente, Deus, o pastor Luiz aqui dessa igreja, o pastor Joanã, Senhor Deus. Pai, abençoe a vida deles, da sua família, Senhor Deus, para que possa estar sempre na Tua presença. Nós Te agradecemos, Deus, por estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um hino agora, o hino 62, do cantor cristão, e aqueles que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, está aqui o gasofilácio aqui na frente, né? Ficam à vontade. Me dá a irmã então para cantar com a gente. Irmã Marli, hino 62. Levado contigo o nome de Jesus, ó Salvador. Este nome dá consolo, seja
hino maravilhoso, né? Amém. Onde diz que a arma ao nosso alcance. Nós podemos ter internet em vários lugares, tem lugar que ela não pega. Mas Jesus está em toda parte, né? E Ele mesmo prometeu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Os piores lugares que você imagina, que não alcance, o poder de Deus está aqui, amém? Amém. Vamos passar a palavra então ao pastor Joanã, que estará com a mensagem nessa noite, e se ele tiver algum hino, daí ele vai ministrar para nós, amém? Amém, Jesus. Muito obrigado, irmão Alceu. Que Deus seja louvado pela vida de todos. Recebemos aqui nesta noite a nossa querida irmã Ana, esposa do nosso irmão Alceu. Embora seja de casa, mas é sempre uma alegria recebê-la aqui. E que Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos, aqueles que nos assistem em casa, Gustavo, Giovanni, irmã Neide. Que Deus os abençoe de forma toda especial. Antes da nossa reflexão bíblica, eu quero convidá-los a cantar ainda o hino de número 192, juntamente com a irmã Marli. Hino de número 192. Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos da
sem pagarmos nada, vida nos é dada só por Jesus. Queridos irmãos, eu quero meditar nesta noite com vocês na carta que nosso irmão Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5 da carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículos 25, 26 e 27. Nós vamos ler a partir da parte B do versículo 25. Parte B do versículo 25 até o 27. Assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Amém? Amém. Que o Senhor se digne em aplicar esta porção bíblica no nosso coração. Paulo escreve aos Efésios, certamente na ocasião em que ele fixa a residência nesta cidade, e ele tem alguns propósitos quando escreve a igreja em Efésios ou em Éfeso, quando ele escreve estas palavras. Então podemos entender que a primeira parte desse tratado teológico de Paulo aos Efésios apresenta pontos assim muito complexos e difíceis, e conforme diria, se não me falha a memória, diria Pedro algum tempo depois, que o nosso irmão Paulo escreveu coisas difíceis de serem entendidas, as quais os ignorantes distorcem para sua própria perdição. Mas Paulo, ele escreve agora não como um teólogo, não como o doutor da lei, não como o homem que discorria e usado por Deus para luz aos gentios, mas agora o Paulo ele escreve como pastor, como o líder pastoral, e a sua preocupação é encorajar seus filhos na fé, e o discurso doutrinário é exercido para ampliar os horizontes espirituais de seus leitores de todas as épocas, culturas, com o objetivo de aprofundar a iluminação do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha isso em mente, ajudar seus ouvintes, ajudar os leitores de todas as épocas, de todas as culturas, com o objetivo de profunda e abrangente iluminação, de modo que todos possam compreender as orientações bíblicas concernentes à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Desta maneira, ele estimula e valoriza os alvos mais sublimes que o Senhor estabeleceu para a sua igreja.
Então, o meu propósito também de compartilhar com os amados nesta noite esta palavra tem como objetivo encorajá-los, animá-los e ajudar aqueles que ainda não entenderam ou têm dificuldade para entender a dinâmica de uma igreja e com maus exemplos poderem assim entender as características de uma verdadeira igreja. Porque a cada tempo que passa, as religiões se proliferam. Aliás, o Brasil é um caldeirão de religiões. Todo tipo de religião temos aqui no nosso Brasil. E eu já até disse algumas vezes que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, então eles encontram aqui os índios, que tinham como religião o animismo, ou seja, adoravam a natureza, Tupã, Jaci e outras divindades. E aí quando os portugueses chegam aqui, trazem também a sua religião, o catolicismo, e aí a fusão do catolicismo com o animismo resulta aí o candomblé ou a umbanda. E aí quando os portugueses trazem os africanos também trazem a sua religião, e aí junta a religião africana com a religião romana, com a religião animista, e resulta aí também a umbanda, que é o resultado desse sincretismo religioso. E é essa herança que nós temos aqui na nossa nação. E com a medida que os conflitos aumentam, as dificuldades aumentam, as pessoas elas procuram religiões, seja no candomblé, seja no espiritismo, seja na umbanda, seja na macumba, seja no catolicismo, elas procuram porque há uma necessidade de entender ou aliviar os seus conflitos. Todavia, algumas procuram uma igreja, procuram uma religião que acham que vão encontrar na igreja. E aí, para a infelicidade delas, essas igrejas não conseguem corresponder às suas necessidades. E ao invés de ajudar, elas causam ainda mais estrago na vida daqueles que já estão aí sobrecarregados com tanta dificuldade. Mahatma Gandhi, a história diz que Mahatma Gandhi, quando estava já inquieto com a religião oficial da Índia, ele visitou muitas igrejas, ele visitou muitos templos, mas tudo que ele conseguiu foi encontrar a religião do Estado, uma igreja fria e sem vida. E aí, infeliz com os resultados encontrados, ele se volta e desenvolve o hinduísmo, e aí hoje a gente vê que a Índia, afundada em tantas religiões, que o rato é um deus, a vaca é uma deusa, o porco é um deus, pessoas morrem de fome, mas não matam uma vaca ou não tiram o leite de uma vaca para saciar a fome de seus famintos. Simplesmente porque a igreja que encontrou não lhe atendeu em suas necessidades. Então é preciso nós como igreja mostrar ao povo, aqueles que nos ouvem aqui semana após semana, ou aqueles que nos assistem pelas lives, ou aqueles com quem temos tido o privilégio de estabelecermos um contato ou uma conversa, e precisamos entendê-los, precisamos ajudá-los a entender que há uma diferença entre a verdadeira igreja de Cristo e os ensinos religiosos.
Precisamos deixar muito claro, muito evidente isso. E eu tenho aqui algumas características de uma verdadeira igreja. O capítulo que nós lemos é de Efésios, capítulo 5, verso 26 e 27, ou capítulo 5, versos 25, 26 e 27, diz, primeiramente, a fim de, ou melhor, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, ou seja, uma igreja que tem a marca da verdade, ela tem Cristo como o seu amante, o seu cabeça, o seu líder, e vive o amor sacrificial. O verso diz, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, um amor sacrificial, o amor de uma entrega total. E por que que Cristo fez isso? Qual o objetivo desse sacrifício? Qual o objetivo de derramar o seu sangue? Qual o propósito de entregar o seu corpo para ser moído, sacrificado por nós? O verso 26 vai dizer, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Então, uma igreja verdadeira é uma igreja que vive a verdade da palavra de Deus. As suas decisões, o seu culto é racional, a sua adoração é verdadeira, a sua celebração é alegre e motivada simplesmente pela gratidão por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por ela. Ou seja, a igreja verdadeira, ela é santificada. Isso significa que ela não tem compromisso com o mundo. O apóstolo João, ele vai nos dizer em sua epístola o seguinte, no capítulo 3 da primeira epístola de João, melhor, capítulo 2, verso 15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia ou a sua concupiscência. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se a igreja não tem compromisso com o mundo, se não devemos amar o mundo, nem o que nele existe, é seguro a gente acreditar na fé de uma pessoa que se diz evangélica e vai participar de um Big Brother? É compatível? É compatível a gente acreditar na fé de uma pessoa que vai para um programa que vai promover o escárnio, ou um cristão numa balada, sai de um culto de adoração e aí eu vou encarar uma balada até as 4 da manhã. Faz sentido? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essas coisas provêm da carne, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Jesus, ele amou a igreja, entregou-se a si próprio com o objetivo de santificá-la.
a fim de separá-la, a fim de cobri-la com a sua majestade, sua glória. Em João, capítulo 17, eu quero convidá-los também à leitura, capítulo 17 de João, vamos ver uma outra marca da igreja verdadeira. Capítulo 17, versos 16, diz assim: nesta oração sacerdotal, Jesus ora pela sua igreja, e nos versos 16, 17, 18 e 19, ele diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Quem é que santifica o cristão? A palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos santifica, nos orienta. O salmista pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Verso 18: da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Jesus amou a sua igreja, sacrificou-se por ela. Em João, ele ora pela santificação, ou seja, a separação do mundo. Ele ora pela sua igreja, e a igreja deve aperfeiçoar essa santificação, essa separação, porque é isso que vai definir a marca de uma verdadeira igreja. A verdadeira igreja, então entendemos aqui que ela é santificada, ela não tem compromisso com o mundo, ela vive no mundo, mas o mundo não pode viver dela. Amém. Segunda coisa, a verdadeira igreja é purificada. Ainda em Efésios capítulo 4, capítulo que nós lemos, vai dizer: tendo-a purificado pela lavagem com a lavagem da água pela palavra. Uma igreja verdadeira, ela é santificada e purificada. Purificada com a lavagem da água pela palavra, no seu geral. Agora, individualmente, Hebreus vai nos dizer o seguinte. Eu quero ler essas referências com os amados, para que em qualquer momento elas possam ser usadas sem dificuldade alguma. Em Hebreus 10, 22, o autor do livro vai dizer o seguinte: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações purificados, aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Somos santificados, somos purificados com a lavagem da água e com uma consciência limpa diante de Deus em nossas adorações, em nosso tempo de celebração. Purifiquemo-nos, e Apocalipse vai dizer que quem é santo, santifique-se ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. Então, as marcas de uma verdadeira igreja, ou uma das marcas, é que a verdadeira igreja, ela é purificada
suas ações, suas motivações, sua consciência, tudo glorifica o nome daquele que é o seu cabeça, Jesus Cristo. E finalmente, a igreja é guardada. Voltando ainda em Efésios, no capítulo 5, vamos encontrar ainda a referência, dizendo o seguinte, verso 27, e para apresentar a igreja a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então a gente vai ver que a igreja é o astro de Deus no mundo. Amém. E Paulo vai dizer isso aos Filipenses, que devemos brilhar nesta geração corrompida como astros, servindo ao Senhor. Então, igreja gloriosa, ela é guardada a fim de apresentá-la a si mesmo. Ou seja, se a igreja é a noiva e Jesus Cristo aqui é o noivo, seria tristeza muito grande, né? No dia do casamento, a noiva está toda feia, toda desarrumada, né? Comprometida com coisa que tem nada a ver, mas aquela que se aprontou, que aguarda, né, a chegada do noivo, está ornada, está consagrada, isso lhe traz profunda alegria. Ainda no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, Jesus diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda-os. Então a igreja é santificada, purificada e guardada. Amém. Porque a igreja é do Senhor, pertencemos a Ele, mas Ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E finalmente a igreja é glorificada. Temos estudado, né, aí nos pequenos grupos, a glorificação, e tem sido um tempo maravilhoso de estudo, quando temos entendido que um dia receberemos um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo que, como disse o pastor hoje pela manhã, habilitado a viver na eternidade com Deus. Então a igreja, ela vai participar desta glória. Então, se é assim, é uma pena, é lamentável o que tantas pessoas fazem com a igreja, os descaminhos que estabelecem para a igreja, e isso tem causado assim tanta desorientação, e as pessoas ficam perdidas. Qual é a igreja certa? Estávamos conversando hoje com a irmã Marli, hoje pela manhã, e ela falando de uma pessoa que teve um problema de saúde, e alguém foi orar por essa pessoa, e essa pessoa é uma pessoa cristã, mas essa pessoa, ao invés de simplesmente fazer uma oração, disse que aquela pessoa tinha sido vítima de trabalho de macumba. No que isso ajuda? No que isso ajuda? Eu quero terminar lendo em Romanos capítulo 8, verso 17. Capítulo 8 de Romanos, verso 17. Por essa razão, amados, que eu louvo a Deus
pela vida da denominação batista. Não que sejamos melhores, mas o povo batista traz uma marca na sua caminhada cristã, na sua fé, na sua existência. Temos um compromisso com a fidelidade na interpretação bíblica. Então, devemos prezar pelo bom testemunho e pelas marcas desta igreja que o Senhor tem nos dado. Capítulo 8, verso 17 de Romanos. Paulo nos diz assim: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Amém. Coisa maravilhosa. Então, não tomamos parte apenas no sofrimento dele, mas na sua glorificação participaremos também. E isso enche o nosso coração de esperança e gratidão. E finalmente, ainda em Colossenses, eu quero ler esta última referência. Colossenses, no capítulo 3, Paulo ainda vai nos dizer o seguinte, capítulo 3, verso 4: quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestarei com Ele em glória. Aleluia. Então, Cristo nos salvou, não foi apenas para sermos membros de um banco. Cristo nos salvou para que sobre nós repousasse o peso da sua glória, para que participássemos do privilégio da eternidade, da bênção da salvação. Diante disso, devemos olhar para a igreja como a noiva de Cristo e darmos sempre testemunho verdadeiro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não barateando o Evangelho, não mercadejando o Evangelho, não solapando o Evangelho, mas sendo realmente atalaias, porta-vozes de Deus na expansão do seu reino aqui na terra. A verdadeira igreja é santificada, separada do mundo e unida a Jesus, que é a sua cabeça, é purificada, guardada e glorificada. Isso é coisa maravilhosa. Sendo assim, somos mais do que um ajuntamento dominical, somos o corpo vivo de Cristo, por meio do qual a sua graça se manifesta a todos os homens. Que Deus os abençoe, que possamos a cada dia ser renovados na alegria de pertencermos à igreja, pertencermos ao corpo de Cristo, participarmos do seu sofrimento na esperança da participação na sua glorificação. Que Deus os abençoe de modo todo especial. Eu vos convido a orarmos nesse momento. Convido a se colocar em pé. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada, só por Jesus, só por Jesus. Ah, Senhor, que obra maravilhosa, a obra da redenção. Que obra grandiosa, a obra da justificação. E que processo maravilhoso, o processo da santificação. Deus, quando nada tínhamos a Te oferecer, o Senhor nos deu o bem maior. Tu nos deste Jesus Cristo.
Tu nos deste o melhor que Tu tinhas, para que por meio desse melhor fôssemos reconduzidos, religados a Ti, para vivermos uma eternidade ao lado do Senhor. Ó Deus, louvado, engrandecido seja o Teu nome, exaltado seja o Senhor. Tributamos a Ti a honra devida ao Teu santo nome, porque Tu és o único Deus, digno de receber honras e glórias, louvor e adoração para todos sempre. Tu és o Deus diante do qual os anciãos na eternidade se curvam e dizem: Santo, Santo, Santo. Ó Deus, diante da Tua santidade, diante da Tua majestade, caminhamos, existimos, nos movemos e Te celebramos. E eu quero Te agradecer, ó Deus amado, pela bênção de termos uma igreja, pertencermos ao Teu corpo, este organismo vivo, gerador de vida, gerador de esperança, e que tem trazido conforto a tantos corações, mas também tem sinalizado a vida eterna em Jesus Cristo. Deus, que como igreja possamos entender ou viver a santificação, a purificação, a glorificação, e vivemos todas essas realidades na certeza de que somos guardados pelo Senhor. Aqueles que não têm entendido, não têm compreendido a grandiosidade da Tua igreja, ó Deus, que aqui estamos, sejamos usados pelo Senhor para testemunhar, para que venhamos encorajar, animar aqueles que, em virtude de momentos desagradáveis, ó Deus, com pessoas que se diziam evangélicas ou cristãs, que possamos ajudá-las a entender as marcas da verdadeira igreja do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, anima-nos, renova-nos, restaura-nos e aviva a Tua obra em nossas vidas. Assim oramos, assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. Em pé, ainda nós vamos terminar. Que Deus conceda a todos vocês uma boa semana, uma semana animada, uma semana vitoriosa, uma semana renovada na esperança, e uma semana com bastante saúde, fé, oração, porque vamos precisar. Amém? E que sintam-se guardados em todos os momentos. Aos que nos assistem em casa, irmã Cleide, irmã Terezinha, aos demais, que Deus os abençoe de modo todo especial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com todos e sobre todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe.